A partir desses 6 parâmetros de rede, observou-se que é possível matematicamente se obter 7 combinações que vão dar origem, então, a 7 formatos, né, iniciais para a minha célula unitária. Esses formatos básicos que a célula unitária ela pode ter, a gente chama de sistemas cristalinos, certo? Então, a princípio, nós temos 7 sistemas cristalinos. Ali eu coloco para vocês quais são as 7 possibilidades e quais são os valores, né, dos parâmetros de rede dentro de cada um desses 7 formatos, ou 7 sistemas cristalinos. Então, o primeiro, que é o mais fácil, é o sistema cúbico, né? Então, num sistema cúbico é quando todos os valores de arestas são idênticos, assim como as angulações entre os eixos. Aí você tem um cubo, certo? Então, é um sistema cristalino. Uma segunda possibilidade de sistema cristalino é você ter, por exemplo, ali, ó, A e B iguais, que é diferente de C. O que significa isso, tá? As arestas A e B, né, ou seja, X e Y são idênticas. E o que varia? Varia como se fosse a altura do meu cubo, né? Então, a gente tem como se fosse uma base quadrada, né, variando a minha altura. Esse nome desse sistema cristalino é um tetragonal. No sistema ortorrômbico, é um nome bastante estranho, né, que eu já comentei algumas vezes com vocês. Então, o que significa essa palavra estranha? Nada mais é do que um formato possível para minha célula unitária, onde nesse formato, tá, todos os ângulos entre os eixos são de 90 graus. Mas as arestas do meu padrão geométrico são todas diferentes. Aí nós temos o romboédrico, né? O que é um romboédrico? É estranho o nome, prof? É bem estranho. Mas a gente vai pensar assim, não, é só um formato possível para minha célula unitária. E que formato que é esse? É um formato que, olha lá, todas as arestas agora são iguais, então é como se fosse um cubo. Todos os ângulos são idênticos, mas esses ângulos são diferentes de 90 graus, tá? Então imaginem assim, né? Vamos supor que o ângulo alfa é de 30. Para eu ter um romboédrico, tanto alfa quanto beta quanto gama é 30. E 30 é diferente de 90 graus, tá? Então, o romboédrico é tipo um cubo, mas um cubo que vai estar todo inclinado, certo? Considerando a mesma angulação para todos os eixos. Um formato hexagonal, tá? Basicamente, ele considera como se fosse 3 tetragonais, tá? E aí, por isso, a gente acaba formando lá aquele formato de hexágono. Então, para eu ter um formato hexagonal, vejam que eu vou ter uma base ali dessa parte tetragonal que está se repetindo 3 vezes, então a base é idêntica, né? Eu vou estar variando a altura, né, para eu ter o hexagonal, né? Então, sempre a altura vai ser diferente. Os ângulos alfa e beta são necessariamente de 90 graus. E o gama, né, que é aquele entre o x e o y, necessariamente é de 120 graus. Então, aqui ele especificou direitinho quanto que tem que ser os ângulos. Aí nós temos uma outra possibilidade, que é o monoclínico, tá? Que todas as arestas são diferentes, os ângulos alfa e gama são iguais a 90 graus, e o ângulo beta é diferente dos dois anteriores, ou seja, não vai ser de 90 graus, certo? E um triclínico é aquele que varia tudo, tá? Então, nenhuma aresta é igual, nenhum ângulo é igual e ninguém é de 90, certo? Então, o triclínico é o pior de todos. Prof, a gente tem que saber tudo isso aqui de cor? Não, né, gente? Se vocês precisam, vocês consultam. O que vocês têm que tirar dessas informações que estão aqui? Os nomes dos 7 sistemas cristalinos. Então, pelo menos assim, quando vocês veem, né, que você tem um cristal romboédrico, blá, 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 tem que associar. Não, romboédrico só significa o formato da minha célula unitária, o formato do sistema cristalino. Só isso, certo? E aí saber, né? Claro, dependendo de cada formato, eu vou ter arestas diferentes ou ângulos diferentes entre as dimensões, ok?
quais que vocês têm que saber um pouquinho mais, assim, digamos, né? O cúbico, que também é tranquilo, né? E no caso hexagonal, tá? Por que eu digo isso? Porque esses dois, né, tanto o cúbico quanto o hexagonal, eles dão origem às principais redes que a gente encontra nos metais, tá? Que é quem nós vamos estudar mais aqui, certo? Então esses dois sistemas para nós são mais importantes. Mas os outros, você tem que saber o nome, né? Para pelo menos saber o que significa esses nomes esquisitos ali, né? Então, se eu falar para vocês o que é uma coisa ortorrômbica, vocês sabem que é só um formato de célula unitária, tá?